nosso culto tradicional das quartas-feiras, culto de oração e exposição da palavra, né? Eu sempre trabalho nas quarta-feiras, eu gosto de pensar um pouco, trabalhar um pouco mais de reflexão, para possamos pensar um pouquinho a respeito, inclusive, do assunto que nós estamos tratando, irmãos, já algumas quartas-feiras. Na última quarta-feira de julho, o pastor presbítero Robert falou-nos aqui sobre louvor, adoração, e abordou vários assuntos. Foi uma bênção maravilhosa. Nós falamos, o pastor Alex falou, e nós vamos encerrar hoje, irmãos, esse assunto. Eu quero trazer aqui, dentro do assunto, mais uma reflexão para os irmãos. Eu sei que vai ser de edificação. Quero agradecer a Deus pela vida do Felipe. O Felipe está aqui, a Débora, sua esposa. Ela está lá atrás, a Débora está lá atrás. Eu lembro que, algum tempo atrás, um pouco, nós tivemos ali na congregação do papai, e o Felipe estava tocando um teclado. Você lembra que ele estava embaixo tocando, estava servindo ao Senhor na área da música, e nós precisamos do Adair, para que pudesse dirigir uma congregação, que São Judas, né? E conversando com ele, falei: pastor, tem o meu cunhado lá, parente de pelo parente, você não é portinho. Mas eu louvo a Deus, irmãos, pela vida do Felipe, né? Tem feito ali um grande trabalho, e Deus tem aprovado com dedicação. Se não fosse bom, depois eu ia falar: muito boa dedicação. Bom, Deus abençoe. Ele sempre pede, irmãos, dedicação dos companheiros. É muito bom. Nós chegamos recentemente no setor, por mais de 2 anos, não conhecemos todo. Meus irmãos, abra sua Bíblia, primeiro Crônicas, capítulo 15, e o verso número 22. Primeiro Crônicas, capítulo de número 15 e verso número 22. É possível, irmãos, que nós vamos falar aqui o nome de um personagem bíblico, nós vamos falar um pouco sobre ele, e não sei, eu creio que não é familiar a muitos irmãos aqui, tá? Inclusive eu nunca vi esse nome, a não ser na Bíblia. Quem achou, diga assim: achei. Vamos lá. Quenanias, príncipe dos levitas, tinha cargo de entoar o canto, ensinava-os a entoá-lo. Diga comigo: por quê? Era entendido nisso. Eu vou ler uma outra versão, nova versão transformadora, que diz assim: Quenanias, chefe dos levitas, foi escolhido para dirigir o canto. Era um regente, né? Porque, pois tinha habilidade para isso. Então nós vamos pensar um pouco, irmão, sobre as características desse homem, Quenanias, que era um levita, né? Hoje não tem mais levita, né? Alguns se intitulam de levita, mas hoje não existe mais levita, né? Existe servo de Deus, que Deus tem usado com muita graça e unção para ministrar louvores ao Senhor. Mas irmãos, vamos pensar numa orquestra, pensar também num grupo de louvor, seja ele criança, adolescente, mocidade, até mesmo que existem pessoas talentosas, músicos talentosos, e até uma bela composição, mas se ninguém souber organizar, produzir, ensinar a música,
aqueles talentos pode produzir apenas barulhos, maestro. Você concorda comigo? Você pode ter bom músico, você pode ter bom talento, você pode ter excelentes instrumentos, mas se de repente você vai apresentar uma música, apresentar um louvor, e não convida esses músicos para ensaiar, eles são bons, são talentosos, porém a falta do ensaio não vai trazer uma boa música, mesmo que eles saibam ler bem essa partitura. Então é por isso que constantemente eu vejo você aqui, eu vejo os grupos de adolescentes, os grupos das irmãs sempre ensaiando. Porque, irmãos, é preciso ter uma organização, principalmente quando nós vamos apresentar para o Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Amém, irmãos? E Deus não aceita qualquer coisa. Ontem eu falei na pregação do São Judas, que Deus, inclusive, irmãos, antes de aceitar a tua adoração, a execução do teu instrumento, do teu louvor, ele tem que aceitar primeiro, falando sobre Caim e Abel. Antes de Deus aceitar o que você apresenta, ele tem que te aceitar também. Concorda comigo, irmãos? Amém? Porque tem muita gente boa fazendo muita coisa aí, e às vezes, irmãos, a vida não condiz com aquilo que está cantando, né? Inclusive, eu vou até entrar nesse assunto aqui. Houve aquela polêmica daquele louvor da. Como é que é o nome dela? Suede, né? Eu vou dizer isso para os irmãos aqui, porque está no contexto que nós estamos conversando aqui. Aí determinado pastor falou determinada coisa. A princípio eu até ignorei ele em alguns aspectos. Mas, irmãos, quando eu sentei ontem para almoçar com um pastor setorial, não vou citar o nome dele, e de repente nós entramos num assunto. E ele diz: olha, eu vou te mostrar aqui a conversa que a minha esposa teve com essa cantora. Queria trazê-la num congresso das irmãs. E a cantora escreveu lá: irmãos, a conta que ele fez dava 30 mil reais. Eu estou falando, até inclusive passou para mim no meu celular o print da conversa. Era X valor para ela, a banda e não sei o que mais, o hotel, os translados, essa coisa ficava com muito mais de 30 mil reais. Então, irmãos, quando ela fala de materialismo, vai contra aquilo que ela está cantando. Tá? Mas, deixa isso para lá. Vamos pensar aqui no assunto que nós estamos falando aqui. Amém, irmãos? Esse dia eu estava conversando com um irmão daqui, um dos nossos irmãos aqui. Ele falou: pastor, eu cansei de ficar convidando alguns músicos, de repente, que estão em evidência aí, porque é uma exigência muito grande. Primeiro que você não fala nem com ele, você tem que falar com os empresários. E aí, irmãos, enfim, é uma situação constrangedora. Eu já passei por isso, já também, viu? É exatamente nesse contexto que encontramos este homem, Queiramias. Eu não falo muito sobre ele, sua genealogia, não falo nada disso, mas aqui cita o nome dele. Diz que ele era um príncipe dos levitas. Davi estava tentando trazer a arca da aliança para Jerusalém. Então, bem conhece a história. A primeira tentativa, irmãos, não foi interessante, porque ele quis inovar, né? Ao invés de trazer a arca da aliança, levar para Jerusalém da forma que Deus tinha determinado no início, que era aqueles 2 varais, aquelas 4 argolas, aqueles 2 varais, aqueles 4 levitas levando a arca. Não, ele fez um carro de boi. Mas ele quis inovar, ele vai ficar melhor, né? Esse negócio está ultrapassado, fica aí com esse negócio nas costas, né? Mas Deus já tinha determinado que tinha que ser daquele jeito, e ponto final. Se
Se Deus um dia falasse, olha, agora eu não quero mais ficar reto, com argolas e com esses varais, com esses 4 homens, eu quero que vocês façam carro de boi. Aí sim, amém. Mas se Deus não falou, irmão, permanece aquilo que ele estabeleceu, ponto final. Quem entende, diga amém. Eles não sabem que aí deu uma balançada, Uzá colocou a mão na arca e foi fulminado, né? Aquele ali houve um grande constrangimento. Davi não ficou bem com aquilo, aí levou a arca da aliança e ela foi colocada na casa de Obed-Edom, e ali fica 3 meses. Ele valoriza a arca, ele honra a arca, e a Bíblia diz que em 3 meses Deus abençoou a casa dele, irmãos. Tremendamente. E não tinha acontecido no 20 anos na casa de Obed-Meleque, né? Abimeleque, né? Está lá em 2 Samuel. Mas enfim, este não é o assunto. Mas enfim, irmãos, dessa segunda vez, depois que ele pega a arca da casa de Obed-Edom, ele aprendeu a lição. Porque, irmãos, você aprende vendo os outros errar, e você aprende com os seus erros. Custou muito caro para Davi, muito caro para Davi, irmãos, aquela ocorrência, aquela morte de Uzá. Imagine o constrangimento que houve, o temor que houve. Ele nem queria matar a arca, deixou na casa de Obed-Edom. Mas, irmãos, Obed-Edom, já falei aqui, honrou a arca, e Deus prosperou e abençoou a casa dele. Ele prosperou a casa dele. Tá bom? Na segunda vez, ele entendeu que teria que ser diferente, né? Ele organiza os levitas, estabelece os responsáveis, determina que a arca seja conduzida segundo a ordem estabelecida por Deus, irmãos. Segundo a ordem estabelecida por Deus. Irmãos, o que nós temos de inovações por aí hoje? Né? Muitas vezes é para agradar o povo, porém está agradando o povo e desagradando, irmãos, o dono da obra. Amém, irmãos? Amém? Nós temos que conferir na Bíblia, irmãos, a forma que Deus determina o que fazemos. É nesse contexto que aparece, que eu já falei aqui, ele não é apresentado, irmãos. Quem é Elias não é apresentado como um homem que necessariamente tinha uma voz bonita. Ele aparece como alguém que entendia do serviço do canto e tinha capacidade para ensinar e dirigir os cantos. Olha aqui. Ele caiu de paraquedas. Ele era alguém que conhecia o que estava fazendo. Sim, ele conhecia, ele tem conhecimento. Pastor, será que ele era um superdotado? Pastor, será que ele era um gênio? Não, irmão, com certeza ele aprendeu. Alguém o ensinou, alguém o discipulou naquilo que ele estava fazendo. Não conta, não tem esse contexto aqui. Mas eu acredito, irmãos, que ele aprendeu. Ele aprendeu bem, irmãos, e pode servir nesse momento em que Davi estava conduzindo a arca para Jerusalém. E aí, irmãos, eu paro aqui. Eu sei, irmãos, que as nossas congregações, elas têm muita dificuldade na área musical. Eu sei, eu conheço o contexto das congregações. Tem algumas que têm pessoas que têm mais sensibilidade da música, tocam instrumento e tudo mais, conhece música, conhece os tempos, como dizer 2x2, 4x10, 6x8, assim por diante, tá? Porque, irmãos, vamos ser cantando um ensino. Às vezes você vê pessoa regendo, que você não consegue nem olhar para ele, porque ele está totalmente fora daquilo que ele está regendo. O grupo está cantando uma coisa, ele está fazendo um movimento lá que não tem nada a ver com o grupo. Eu sei, irmãos, que não tem outra pessoa e de repente é aquela pessoa mesmo. Mas essa pessoa, irmãos, pelo amor de Deus, precisa se esforçar. Ela precisa, irmãos, procurar uma ajuda. Né? Nós tivemos aqui, inclusive, um seminário de regência, a Cátia, que a regente do Belém, ela veio aqui desse seminário, teve inclusive almoço. Então, irmãos, a minha orientação é para que quem trabalha com regência, irmãos, procure aprender o mínimo de música, o básico de música. Posso ouvir um amém, irmão? Vocês não gostaram do que eu estou falando, não? Por que eu estou falando isso? Porque essa apresentação não é para homem. Essa apresentação é para o Rei dos Reis e o Senhor do Senhor. Então nós precisamos aprimorar o nosso conhecimento.
instrumento daquilo que nós fazemos. Você se propôs fazer, você aceitou fazer, então você aprimora isso tudo. Hoje, irmão, às vezes você não sai de casa, você aprende até pela internet. Você abre na internet, tem um recheio, você aprende tudo isso aqui. Então, eu defendo, irmãos, que quem trabalha com música, quem rege, é importante você ter um pouco de noção de música. Isso nos ensina, irmãos, algo poderoso. Deus não procura apenas quem sabe cantar. Deus procura quem entende que o louvor é um ministério, ou seja, um chamado para servir. Irmãos, é um chamado para servir. Eu vou repetir. Você que está na frente de um grupo, você que canta, irmãos, o teu chamado é para servir. Servir ao Rei dos Reis e o Senhor do Senhor. Irmão, procure fazer o teu melhor. Eu vou repetir. Procure fazer o teu melhor. Tem um louvor que diz: dê o seu melhor. É assim que o Senhor quer isso. Dê o seu melhor. Em tudo que você se propõe a fazer, dê o seu melhor. Se é aqui na música, é aqui na música. O maestro, com certeza, ele passa algo ruim, um pouco antes. Qual é o papel do músico? É chegar aqui e querer aprender aqui? Não, o músico tem que estudar em casa. E às vezes, irmãos, é 1, 2, 3, é 4, é 5, é 6, é 10, é hora. Irmãos, eu fiz violão, eu fiz violão clássico, uns 2 anos no conservatório. Eu fiz. Meus irmãos, e às vezes eu ia até para o quintal de madrugada, ia para o fundo da casa, porque não é fácil. Não é fácil. Mas, irmãos, se eu quero apresentar o melhor, se eu quero fazer o melhor, eu tenho que me esforçar. Sim ou não? Existem pessoas que têm mais facilidade de aprender, não é isso, né? Mais facilidade de aprender, né? Ele é rápido de aprender. E tem pessoas que têm muita dificuldade de aprender. Então, se você tem muita dificuldade, você tem que estudar mais. Eu vejo minha esposa estudando inglês agora inglês. Maravilha, eu apoio ela, porque nós viajamos aí, nossa, foi vergonha, essa mulher fala nada, ela vai ser minha intérprete, eu investi. Então, mas só, irmãos, ela não tem mais 15 anos, né? Ela não tem, não vou falar a idade dela, ela não tem mais 15 anos, aquela esponja que pega tudo rapidinho. Eu vejo dificuldade, o professor, mas está aprendendo. Bom? Então, eu gostaria de extrair aqui algumas lições deste homem aqui, tá? O que é que ele tem a nos ensinar? Quenaías nos ensina, primeiramente, que louvor exige preparo. Diga comigo, preparo. Tinha cargo de direção sobre o canto. Presta atenção. Ele tinha um cargo de direção sobre o canto. Ou seja, ele era um regente. Ele era um regente. Vamos lá. No original, essa palavra direção, nesse contexto, carrega a ideia de liderar, orientar e supervisionar. Então, ele não era qualquer pessoa. Primeiramente, eu já falei que ele era entendido. Então, qual era o papel dele? Era liderar, orientar e supervisionar. Ou seja, Quenaías tinha uma função. Isso, irmãos, é importante porque às vezes existe ideia equivocada. Mas ele é cheio de unção. Ele tem uma unção muito grande. Mas não basta ter unção, precisa ter preparo também. Por exemplo, irmãos, vamos falar aqui de nós, os obreiros, né? Antigamente, irmãos, deixa eu tentar colocar aqui. Nós estamos vivendo no século XXI. Antigamente, a igreja ouvia qualquer coisa. Vamos ser bem abertos aqui. Qualquer um ia pregar aqui, qualquer coisa, alguém ouvia, amém, por aí. Mas nós não tínhamos, às vezes, pessoas formadas. Preciso falar isso com cuidado. Então, irmãos, o púlpito aqui não pode ser usado por qualquer pessoa. Não queremos subestimar as pessoas. Mas, por exemplo, para você ser consagrado a diácono na igreja, hoje você exige um curso teológico base de 2 anos. E assim por diante.
Eu fiz isso em 1900 e irmãos, eu nunca parei de estudar. Está aqui o nosso professor aqui, professor Enoque. Você parou de estudar, Enoque? Você não está parando de estudar. Porque o saber, irmãos, não ocupa espaço. A Bíblia diz: deixai-vos ensinar. O salmista diz. Então, nós, tem pessoas, irmãos, que você convida ele. Vamos lá, eu estou falando isso aqui. Isso convida ele para a escola dominical. Fala, que negócio de escola dominical? Eu não gosto de escola dominical. O que fala na escola dominical? O que se ensina na escola dominical? É sobre ele, irmãos. É sobre Deus, é sobre Jesus, é sobre o Espírito Santo. Tem uma pessoa que diz: eu não gosto de escola dominical. Se você não pode, é uma coisa. Agora você fala que não gosta, eu já ouvi isso de muita gente. Então, irmãos, eu estou falando aqui de preparo. Quantos obreiros saíram da escola bíblica dominical? Antigamente existia teologia, mas quantos pastores, obreiros saíram da escola bíblica dominical? Vamos lá para frente. Amém. Mas a Bíblia, irmãos, apresenta outra realidade. Diga comigo: unção não elimina preparo. Olha aqui, Davi organizou. Quando você lê o capítulo 15, você vai ver uma lista de homens aqui. Davi organizou os levitas, os músicos foram separados, os responsáveis foram estabelecidos, Kenanias foi colocado para dirigir. Quem tem uma direção? Irmãos, Davi não podia. Não, pera um pouquinho, eu vou tomar essa frente aí. Mas ele entendeu que o papel era dele. Ele entendeu que precisava colocar alguém que entendesse daquilo que estava fazendo. Já houve um erro no passado, ele não queria errar novamente. Então, irmãos, nós precisamos entender que precisa de preparo. Então, eu volto para quem está na direção. Irmão, não pare de estudar. Não pare de buscar conhecimento daquilo que você faz. Porque quando você se colocar na frente do grupo, irmão, o grupo sabe se você tem conhecimento daquilo que você está passando, daquilo que você está ensinando. O grupo sabe isso aqui. O grupo sabe, irmão, porque você vai dar segurança no grupo, tanto na orquestra, como no coral, como nos grupos. Você vai oferecer segurança. Irmãos, eu nunca fui um bom músico. Eu fui um mequetrefe. Era um péssimo músico. Mas, irmãos, eu dirigi coral há algum tempo. Mas, irmãos, pensa como eu tinha que me esforçar. Pensa como eu tinha que me esforçar para oferecer o melhor. Eu não tinha muita habilidade, mas eu me esforçava, eu dava o meu melhor. Eu ficava na madrugada ensaiando as vozes para apresentar o melhor. Irmãos, como é gostoso ouvir um grupo bem ensaiado. Oh, irmãos, a unção desce. Mas quando eu estou só olhando alguma coisa desorganizada, irmãos, parece que o ambiente fecha. Eu já cansei de dizer para os irmãos aqui todos esses dias: irmãos, o louvor que a igreja oferece faz uma conexão com o céu. Leva a igreja para o céu, irmãos. Leva a igreja à presença do Senhor. O louvor vai oferecer. Quantas vezes você ouve um louvor, irmãos? Tem irmãos que até levanta da cadeira e faz aviãozinho, corre para cá e para lá, porque está cheio da graça da unção de Deus. Porque através do louvor, não foi nem na mensagem, através do louvor que está sendo cantado, irmão. Mas quando o louvor foi bem ensaiado, bem organizado, irmãos, e a glória de Deus ela desce. Não tem a ver com performance, não. Porque você está prestando o serviço a Deus. Você está prestando o serviço ao Senhor. Vamos lá. Vamos lá. Olha o que diz, irmãos. 1 Coríntios 14:40. Mas faça tudo com decência e ordem. Também o louvor está incluído nisso. Não devemos confundir, irmãos, de espontaneidade espiritual com falta de preparo. Quem diz que o louvor precisa? Primeiro, conhecer aquilo que está cantando. Compreender a mensagem da música, preparar sua voz e instrumento, e conhecer o seu papel, compreender que está conduzindo a pessoa à adoração. Segundo lugar, diga comigo, Kenanias nos ensina que louvor é serviço e não palco.
Aleluia. Kenania, príncipe dos Levi. Ele fazia parte da tribo de Levi, uma tribo separada para o serviço relacionado ao culto. Isso muda completamente a nossa compreensão. Kenania não estava simplesmente fazendo música, ele estava a serviço de Deus. Aleluia. É importante, irmãos, que nós tenhamos essa compreensão. Você, quando é convidado para cantar aqui em cima do púlpito, você não está a serviço do púlpito, você não está a serviço do pastor. Você sai do seu lugar e vem para cá. Você está prestando um serviço, um ministério. Aleluia. Não é você que tem que ser glorificado, não é você que tem que ser aplaudido. Não. Tudo que acontecer, olha, ele cantou e o céu desceu. Glória, honra e louvor a ele. Quem deu a voz para você? Quem deu o sangue para você? Quem te separou? Glória a Deus. Irmãos, quem é chamado sabe que é chamado. Quem é chamado sempre que é chamado. E você precisa ter uma vida separada. Você precisa ter uma vida santificada. Você precisa ter uma vida consagrada. Você precisa ter uma vida separada, porque é um sacerdócio. Não fica se estribado no seu talento. Não fica apoiado na facilidade que você tem para cantar e para fazer. Não estriba nisso. Tem pessoas, irmãos, eu acho interessante. Ele acaba de cantar, ele acaba de pregar, ele vai lá e dobra o joelho. Ele vai lá e dobra o joelho para agradecer a Deus. Não tem muito esse costume, né? Mas tem pessoas que fazem assim, também não ignora. Ele joga o joelho, Deus abençoe, filho, coloca o joelho e diz: Senhor, obrigado. Foi o Senhor que deu. Vamos lá. Vamos lá. Ele estava a serviço de Deus, eu falei aqui. O contexto vai nos dizer que a arca representava o que, irmãos? A presença e o governo de Deus no meio do povo. Quando Davi decide levar para Jerusalém, os levitas são convocados. Veja a sequência: presença de Deus, sacerdócio, serviço, música e celebração. O louvor estava inserido dentro do culto. Portanto, louvor bíblico, irmãos, não é apresentação, é serviço. O que hoje, irmão, nós estamos vendo hoje? Hoje existe uma tentação muito perigosa de transformar o altar em palco, dança e muitas luzes. Diga glória a Deus. Dança e muitas luzes. Se você concorda, amém. Mas eu tenho meu posicionamento. Eu tenho meu posicionamento. Inclusive, alguns anos atrás, o nosso presidente, com muita prudência, ele orientou, irmãos, que as congregações não tenham mais aquele grupo de gestos. Sabe aquele grupo de gestos aqui? Tem pessoa que até cai no chão, tanta coisa assim. Até mesmo para que não chegasse, irmãos, a alguns extremos. Então já cortou pela raiz. Então, irmãos, hoje, infelizmente, o que nós estamos vendo em muitos lugares no palco é uma apresentação. Quem sou eu para julgar se Deus está recebendo ou não? Quem sou eu? Agora, irmãos, de uma boca não pode sair Aleluia, meu Deus. a boca de quem canta, irmão, tem que ser uma boca santa.
porque você está adorando o Deus Santo. Glória a Deus. Não adianta, irmãos. Eu vou falar. Não adianta lá fora ficar cantando qualquer lixo. Glória. Glória. Chega aqui, irmãos, queria abrir a boca para adorar a Deus. Eu não sei o que vocês estão entendendo. Eu sinto, irmãos, um temor e tremor muito grande. Tem gente, irmãos, que canta lá fora todo quanto é tipo de lixo. E chega aqui e quer abrir a boca para adorar o Senhor. E Deus não recebe este louvor. Glória. Aleluia. Quando isso acontece, a pergunta deixa de ser Deus recebeu e passa a ser as pessoas gostaram da nossa apresentação. É assim que funciona. Mas eu louvo a Deus, irmãos. Eu vou dizer isso com temor e tremor. O que eu tenho visto nessa igreja aqui, quando eu digo essa igreja nesse setor, eu tenho visto, irmãos, um grupo de pessoas que tem se dedicado a sua vida para adorar e louvar ao Senhor. Eu confesso no meu coração, eu tenho sentido muito a presença de Deus aqui nessa igreja. Quando eu tenho ouvido os louvores desde as crianças, das irmãs, no coral, quando eu vou nas congregações, não tem sido diferente. Permaneça assim. Dê o seu melhor. Procura fazer o melhor para Deus, porque Deus, irmãos, é digno de toda a glória e toda a honra e todo o louvor. A preocupação deixa de ser a glória de Deus e passa a ser a aprovação dos outros. Terceiro lugar, diga comigo, que Ananias nos ensina que quem ministra precisa ensaiar, não apenas executar. Essa talvez seja a parte, irmãos, mais extraordinária do texto. Olha aqui. Que Ananias ensinava-os a cantar. Por quê? Porque era entendido nisso, naquilo que fazia. Que Ananias não apenas cantava, ele ensinava outros a cantar. Existe uma diferença entre talento e ministério. Talvez talento faz você executar, ministério faz você formar outras pessoas. Eu ouvi, irmão, de um determinado líder, não sei se foi John Maxwell, eu não me lembro. E um dia ele estava dando uma palestra sobre liderança e alguém fez uma pergunta para ele. Que pergunta foi essa? Qual foi a sua maior decepção, a sua maior frustração? Ele disse: não preparar alguém para colocar no meu lugar. Por quê? Ele dirigiu uma igreja, acho que é Dom Maxwell, é isso? Se não me engano. Ele dirigiu uma igreja, mas não preparou o substituto. Quando ele saiu, a igreja veio rebocada. Então, qual é o meu papel? Qual é o teu papel como regente? É preparar uma pessoa para ficar no teu lugar. E às vezes tem pessoas que têm resistência. Por que tem resistência? Não, porque ele vai querer tomar o meu lugar. Irmãos? Eu estou aqui hoje, com 64 anos, estou passando, mas está vindo uma geração nova aí e vai me substituir. O pastor Enoque é mais velho do que eu, é uma coisa, vai passar. Vai passar, irmãos. E nós temos que preparar outras pessoas, tem que ter esse tipo de visão. Você não é único. Você não é único, irmão. Pastor, mas ele prega melhor do que você, ele ensina melhor do que você, eu vou podar ele. Não, eu vou dar oportunidade para ele, porque é uma geração que está vindo, irmão. Está vindo. Eu já fiz o que eu tinha que fazer. Claro que não estou parando não, mas já fiz muito. Eu estou aí mais de 40 anos trabalhando para Jesus e não vou parar agora. Eu tenho uma data certa para parar, isso se Deus permitir. Mas qual é o
papel é preparar outras pessoas. Alguma coisa é liderança. Você está com um líder, eu sempre digo, coloca o terceiro líder. Coloca o terceiro líder, porque você vai passar. Um dia você vai ter que passar o bastão para que aquela pessoa possa continuar. Ele vai ser o quê? O seu retrato. Ele vai carregar o seu legado. Amém, irmãos? Vocês estão me entendendo? Ministério, irmãos, faz você formar outras pessoas. Olha, que interessante. Que Ananias não guardou seu conhecimento para si, mas ele fez discípulo. Olha o que diz 2 Timóteo 2:4. E o que de mim, Paulo está dizendo a Timóteo, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos para que também ensinem outros. Que interessante. Ele estava formando Timóteo e diz: olha, o que você está aprendendo de mim? Confia a homens fiéis que sejam idôneos para que também ensinem outras pessoas. Aquilo que Deus vai te dar, não segure para você, não. Passa para outras pessoas. Um dia, irmãos, eu estou lembrando aqui agora, trabalhava no aeroporto e tinha um moço que estava começando. Hoje ele é pastor, estava começando, naquela sede de pregar. Eu não sei pregar aquele culto, mas enfim, ele me viu pregando. Ô pastor, me ensina. Eu ficava em cima de mim, eu estava no meu carro, eu ia tomar café e estava comigo. Eu falei, como é que eu faço? Esse texto, como é que eu descobri? Irmãos, quantas vezes eu tive que orientar, irmãos? Aí um dia, ele me chegou com uma fitinha cassete. Pastor, que foi a minha primeira pregação. Mas eu falei, eu não gravei nada, você está gravando fitinha cassete. Mas hoje eu louvo a Deus, irmãos. Esse dia até me deu um terno, esse dia eu encontrei ele. Enfim, mas é aquela gratidão, né? Hoje ele é pastor de uma igreja. Mas ele não esquece daqueles tempos que nós sentávamos juntos, e ficamos 2 anos sentando juntos, dando aquela sede de servir a Deus, seu pastor. Então, aquilo que você sabe, aqui não é essa. Mas vai passar, mas está vendo o dorminho. Mas está sempre em cima do outro, né? É Vinícius, é outro irmão ali para reger, e coral, assim, mas não vai passar. Joel, faz discípulo, meu filho. Faz discípulo, meu filho. Quem tem ouvido ouça. Perceba, irmãos, que aqui existe uma cadeia. É Paulo, é Timóteo, os fiéis e outro. Que Ananias, irmãos, representa esse mesmo princípio no ministério do louvor. Ele aprendeu, desenvolveu, ensinou e multiplicou. Um regente de louvor, irmão, deveria pensar: como faço para ser indispensável? Não. Como faço para preparar outras pessoas para o ministério? O verdadeiro líder não cria dependência, ele cria discípulos. Diga comigo: o verdadeiro líder não cria dependência, mas cria discípulos. Agora, o último ponto para encerrar. Diga: que Ananias nos ensina que excelência e espiritualidade devem caminhar juntas. Olha o que diz o texto. Diga comigo: porque é entendido nisso. É entendido nisso. Mestre, você estudou onde? Você estudou em Vila Lobos. Não sei se você consegue pensar um pouco comigo aqui. Tudo aquele esforço que você fez, ainda faz. Para que é isso? Para que isso? Para formar outras pessoas. Para formar outros músicos. Você faz isso com prazer? Você deveria viver a posição? Irmãos, existe pessoa, não vou falar. Existe pessoa que quando você tira ele fica murcho. Irmão, você vai ter que dar um lugar para o outro agora. Você formou alguém? Não, vai ter que pegar alguém. Enfim. Mas você tira ele do cargo,
Às vezes até desvia. Vai para uma outra igreja. Eu não tenho oportunidade aqui, eu vou buscar oportunidade em outro lugar. Eu fico pensando, para quem ele estava fazendo? Para quem ele estava fazendo? Estava buscando glória de quem? Diga comigo, eu vou passar. Você vai passar. E agora eu vou dizer uma coisa mais forte ainda. Entenda o tempo. Eu vou repetir. Entenda o tempo. Olha aqui para mim. Entenda o tempo de você passar o seu bordão. Se quem está ensinando outros, é porque ele não estava criando dependentes. Ele estava preparando outros. Amém? Eu vou dizer uma coisa aqui, irmão. Tem pessoa que só ele quer cantar. Ainda chega. O pastor só dá oportunidade para fulano. Eu achei até dizer isso. Não. Entenda o seu tempo. O tempo passa. E tem alguém que vai dar continuidade ao trabalho que você está fazendo. Eu tive um pastor, estou encerrando, pastor Aurelino José Aurelino Vieira dos Santos, é isso aí. Pastor Aurelino Vieira dos Santos. Hoje ele está com 80 e poucos anos. E ele foi meu mentor por muito tempo. E o velho era bravo. Mas eu louvo a Deus pela vida dele. Porque tudo que eu sou hoje, da minha esposa aqui, tudo que eu sou hoje, eu agradeço primeiramente a Deus e as orientações desse pastor. Um dia eu estava vendo uma live lá, estava vendo um culto lá em tranquilidade, essa coisa, eu estava lá sentadinho, bonitinho. Me entregou, no tempo certo ele entregou a igreja, falou, pastor, vou ficar aqui na sede. Bom, entendeu o tempo? Precisamos recuperar uma verdade. Fazer para Deus não significa fazer de qualquer maneira. Colossenses, estou enxergando aqui, 3:23. E tudo quanto fizeres, fazei de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Como ao Senhor. Se fazermos para os homens, qualquer coisa serve. Mas se fizermos para Deus, precisamos oferecer o nosso melhor. Tem pessoas, irmãos, que não vêm no ensaio. Vamos pensar um pouco nisso aqui. Ele nunca vem no ensaio, mas ele quer cantar. Ele acha que não é necessário. Agora eu pergunto, uma pessoa que não veio no ensaio, não viu como ensaiou, irmãos, essa pessoa vai fazer uma boa apresentação para Deus? Não vai. Não estou gostando do que eu estou falando aqui. Veja a sequência. Davi preparou os levitas. Diga, Davi preparou os levitas. Os instrumentos foram preparados. Os cantores foram organizados. E Kenanias ensinaram. E quando finalmente, irmãos, a arca foi transportada, encontrando uma exposição de celebração, uma explosão de celebração. Primeiro, Crônicas 15:28. E todo Israel fez subir a arca do concerto do Senhor com júbilo. Não foi com tragédia, mas foi com júbilo, porque, irmãos, tinha organização, tinha direção, eles procuraram fazer o melhor. Irmãos, quando você vê o resultado, presta atenção aqui, quando você vê o resultado de um louvor que envolveu a igreja, alegrou a igreja, houve manifestação, você pode ver, irmãos, que ali naquele grupo houve oração, houve consagração, houve um ensaio, e na hora que eles vão cantar, irmãos, a júbilo, a celebração,
a glória de Deus desce, pessoas são batizadas pelo Espírito Santo. No momento do louvor, Deus pode curar pessoas fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, irmãos. Pense nisso. Pense nisso. Que Deus te abençoe. Vamos ouvir a juventude louvar e levar a história dos céus.